uns aos outros, então, por favor, se vocês se sentirem à vontade, a gente pede para que vocês deixem a câmera aberta, para a gente ter esse momento de troca, que é muito importante. Usem as reações de aplauso quando gostarem de um conteúdo, de um comentário, as demais reações que estão disponíveis do Zoom, a gente conta bastante com as reações de vocês. E, como eu já falei, enviem, por favor, as dúvidas pelo chat do Zoom, eu vou ficar de olho ajudando a Priscila no chat, e as participações são muito bem-vindas, e a gente vai trazer as dúvidas e os comentários de vocês durante a apresentação do conteúdo, ok? Essa sessão ela pode ser gravada para disponibilização do nosso canal posteriormente, então fica aqui o aviso e esses combinados. Temos conosco a Rayane Oliveira, a intérprete, né? Se vocês precisarem desse conteúdo, aqui está uma dica, né? Então, no print na tela, vocês veem do lado do botãozinho de mute os 3 pontinhos, Pin Vídeo, que é o recurso onde vocês conseguem fixar o vídeo da Rayane na tela, para vocês conseguirem acompanhar, quem precisar ou quem gostar de ter esse recurso disponível, tá? E lembrando que no final, quem já participou está acostumado, mas lembrando que no final nós teremos a pesquisa de satisfação. É muito importante que vocês respondam para a gente acompanhar como que é a percepção, né, do nosso público pelas lives, caso vocês tenham sugestões para a gente melhorar, né, e termos essa troca também, certo? Bom, antes da gente iniciar, eu queria convidar aqui a Mariana para fazer uma abertura para a gente. Mariana, por favor, fique à vontade. Obrigada, Vanessa. Vejo aí mais agora de 50 pessoas conectadas, acho que 50 pessoas que estão se perguntando, né, por que priorizar a minha saúde mental, né, excelente tema, né, e aí a pandemia, ela, né, tá aí há mais de um ano desafiando a gente, né, quem tá trabalhando de casa, por exemplo, acho que vocês devem estar escutando, agora parou, mas vocês devem voltar a escutar, eu tô com ruído de obra do meu vizinho, gente que aprendeu a lidar, né, com criança, trabalho e criança em casa, a ter essas divisões entre trabalho e vida pessoal, que durante a pandemia muita coisa se misturou, né? E o que eu costumo dizer é que não está fácil para ninguém. Né? Quem está em casa, às vezes, queria aquele minuto para poder sair, conversar com as pessoas, poder estar na planta. Quem está indo na planta todo dia, acho que quem está trabalhando em casa está com uma vida mais tranquila. Né? Quem está em casa com filhos né, e maridos, né, esposas, etc., fala, eu queria um tempo para mim, e quem está sozinho queria estar com alguém. Né? Então, realmente, não está fácil para ninguém. E a pandemia ela acabou desencadeando isso na gente e trazendo muitos sentimentos, né? Uma fase de incerteza, a gente recebeu e ainda continua recebendo notícias aí bastante negativas, tem o distanciamento social, a gente é ser humano, a gente precisa desse calor humano, precisa do contato, das relações, e a gente acabou perdendo isso, né? Isso gera sentimento de medo, de angústia, de ansiedade, de frustração, de irritabilidade, né? E como a gente pode, né, conseguir lidar com tudo isso, né, priorizando a nossa saúde mental. Né? A gente fez e está fazendo um excelente trabalho com relação à nossa saúde física, né? Então a gente sempre fala de distanciamento social, uso de máscara, né, e colocar a questão aí da higiene das mãos, mas e como está a nossa saúde mental, né? Então acho que agora realmente é o momento da gente parar e refletir, porque sem a nossa saúde mental a gente não consegue, né, tá com a saúde física 100% e realmente executar tudo que a gente precisa, tanto no trabalho e também dar atenção para a nossa família, né, olhar um pouco para o nosso lado pessoal. Então, assim, desejo para vocês uma ótima live, né, que vocês realmente possam participar, absorver todo o conhecimento, né, utilizem aí as reações, o chat para fazer pergunta, eu vou estar aqui com vocês durante a live, então boa live para todos, que realmente que a gente saia com a resposta que a gente precisa, né, como e por que a gente deve priorizar a nossa saúde mental. Obrigada, Vanessa, passo para você para a gente poder começar a live. Obrigada, Mariana, excelente introdução, excelentes comentários. E, pessoal, antes de passar a palavra aqui para a Priscila e a gente iniciar com o conteúdo, eu queria convidá-los a participar aqui de uma pesquisa, uma pergunta, para nos ajudar a guiar a live de hoje.
Então, a primeira pergunta seria: como você avaliaria a sua saúde emocional hoje? Então, eu estou aqui lançando a pesquisa, convido vocês a participarem, por favor. Ainda temos bastante gente respondendo. Como vocês avaliam a sua saúde mental hoje? Bom, ruim, mais ou menos, ou não sei dizer? Certo, acho que a gente tem a participação da maioria aqui. Compartilhar os resultados com vocês. Então, 38% do nosso público aqui na live de hoje considera a saúde emocional bom, 18% ruim e 44% mais ou menos. Então, aqui é um bom insight para a gente iniciar a live de hoje. Priscila, eu passo para você a palavra. Acho que você está no mudo. Estava no mudo, desculpa. Agora sim. Até que tem bastante gente que está bem, né? E aparece aqui que diz, né? E se avalia como estando bem. Eu estou vendo poucas pessoas aqui na minha janelinha, gente. Como que eu faço para ver aquele montão de gente? Acho que é só se... Pode parar de compartilhar e aí a Priscila consegue... Isso. Ah, agora sim. Desculpa, obrigada. Imagina. Porque aí eu consigo ver mais gente, né? Que aí vocês ligam as câmeras e eu consigo ver a carinha de vocês. Bem, alguns de vocês eu acho que já me conhecem de outra live, né? Que eu estive aqui com vocês. Inclusive, eu estou até conhecendo esse fundo aí da Silvia, salvo engano, né? Porque essas árvores são lindas que ela coloca aí. Sim, já estive antes, com o mesmo fundo. Isso mesmo, me chamou muita atenção, porque, nossa, é uma das coisas que a gente falou na última live também, sobre a importância de estar em contato com a natureza, né? E aí, quem puder ligar a câmera, aparecer aqui, né, dar um oi. Eu sei que muitos de vocês pensam, ah, não passei perfume, né, não penteei o cabelo, mas, enfim, não tem problema se não passou perfume. Por que eu peço essa questão de abrir a câmera, né? Porque quando eu faço palestra presencial, e que saudades, aliás, a gente consegue se ver, né? E eu consigo ver a reação de vocês, para ver se vocês estão entendendo, se estão com dúvida, se eu estou falando besteira, né? Então, essa reação de vocês, para mim, é bastante importante no visual, né? Agora, se eu ver uma foto estática, fica difícil de eu saber, né, como que está se dando aí a comunicação. Então, eu vou pedir essa colaboração para vocês, não fiquem tímidos, tá? Eu juro que não vou ligar se vocês não passaram a maquiagem de manhã. Não tem problema nenhum. E, bem, a pergunta, né, é por que devo priorizar minha saúde mental? E uma das coisas que eu perguntei para as meninas era o objetivo, né, da live, porque eu sei que vocês vêm há bastante tempo tendo várias palestras aqui falando sobre, né, saúde mental e emocional, e eu pensei, nossa, por onde começar, né, porque é um tema tão amplo, e eu como psicóloga e apaixonada pelo que faço, né, então eu poderia falar 1 zilhão de coisas do porquê a gente deveria priorizar a nossa saúde mental e emocional. Então, eu quero começar, primeiramente, falando sobre esse termo, saúde mental, né? Todo mundo, quando ouve falar de saúde mental, fica um pouco assustado. Quando a gente fala de saúde mental, as pessoas logo associam a doença, porque a gente sempre trabalha com os antônimos, com antagonismos, né, com os contrastes. Então, saúde, doença. Se eu estou falando de saúde mental, logo eu vou falar de doença mental, então eu não quero falar disso. Eu não sou doente, eu nem preciso vir nessa live, porque eu estou ótimo, né? Eu não preciso nem vir aqui nessa palestra, né? Eu não sou doido, né? Então, uma das coisas que é muito difícil
termo quando a gente fala de mental. Então, muitas vezes a gente que é psicólogo até opta por falar de saúde emocional. É a mesma coisa, mas a palavra, né, acaba que assusta menos. E eu quero desmistificar isso, né, porque mental nada mais é do que tudo que acontece dentro da sua mente, né? Pensamentos, sentimentos, emoções, né? Tudo isso, e não tem nada a ver com doença, certo? E são coisas que todos nós passamos. E a Mariana, né, falou assim, de uma maneira incrível, essa questão de tudo que a gente está passando na pandemia, né? Eu achei muito interessante, né, quando ela falou, quem está sozinho quer estar acompanhado, quem está acompanhado queria um momento sozinho. Porque realmente a gente se viu, né, num momento de muitos excessos. Excesso de tela, excesso de comida de iFood, né, de doce, excesso de preguiça, excesso de ficar parado, excesso de tudo. E excesso de informações. E informações muitas vezes não muito felizes, né, infelizmente. E isso tudo mexe muito com a nossa saúde emocional. Fiquei feliz até com o como, né, apareceu aqui no chat as informações de que muitas pessoas, né, consideram a saúde mental e emocional boa, algumas mais ou menos, algumas ruins, mas eu vou trazer alguns dados, alguns fatos muito importantes sobre o porquê você deve priorizar a sua saúde mental e emocional. E, para mim, né, o principal motivo é pelo fato de você ser brasileiro. Aí você vai falar, nossa, Priscila, como assim, né? Você não gosta de ser brasileira, você não gosta do seu país? Muito pelo contrário. E eu trouxe 4 fatos muito importantes sobre a saúde mental do brasileiro dos últimos anos. Tem alguns dados que a gente ainda não tem, tá? Durante pandemia e pós-pandemia, mas a gente sabe, né, que as coisas não vão tão bem, né? Então, vamos lá para esses dados. Vou pegar minha cola, né, porque eu trouxe estatísticas para vocês. Então, o primeiro fato da saúde mental do brasileiro. De acordo com os dados publicados em 2017 pela Organização Mundial de Saúde, nós somos o país com maior prevalência de transtorno de ansiedade no mundo. Então, nós somos considerados o país mais ansioso do mundo. Inclusive, nós somos campeões, né, de consumo de Rivotril. O clonazepam, aquele tarja preta, sabe, que todo mundo pega da vizinha para dormir, né? Não digam que vocês não sabem o que é, porque vocês sabem o que é, né? Nossa, mas só consegue com receita, tarja preta. Ah, mas olha, que um negócio fácil de conseguir é um Rivotril da vizinha. Nunca vi. Tanto que a gente é campeão mundial do consumo desse remédio, né? Então, e de diagnóstico de transtornos de ansiedade. E o 5º país em transtornos depressivos. E esse dado é de até 2017. Eu vi pesquisas mais recentes que em 2020 a gente estava em 2º lugar no mundo de transtornos de depressão. E logo a gente vê que as questões políticas, sociais, né, econômicas, tudo isso impacta muito na nossa saúde mental e emocional. Isso não tem como, né, se dissociar. A gente que é psicólogo trabalha o ser como um inteiro, biopsicossocial. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, vocês vão ver que eu vou falar do externo, algumas coisas eu vou falar do corpo, né, que é o bio, e alguma coisa do psico, né, e o externo social. E a gente tem que pensar nessas 3 dimensões, porque não tem como a gente pensar em saúde mental e emocional sem ter um equilíbrio e coisas boas, né, nessas 3 esferas. E o cuidado nelas 3. Outro dado muito importante. De 1996 a 2017, nós tivemos um aumento de 46,88% de suicídios no Brasil, sendo que 80% desses casos são homens. E isso, né, vocês sabem por quê? Que a maioria são homens? Vocês têm alguma ideia disso? Tá. Eu tenho um curso, né, de extensão pela Federal do Rio Grande do Norte, inclusive nesse tema, suicidologia, porque logo no começo da minha carreira eu tive que lidar com uma família
de suicidas, enfim, era uma situação bem difícil, então eu sempre me debrucei sobre esse assunto, né, de como ajudar, de como entender isso. E a maioria são homens porque homem, isso mesmo, o homem é mais fechado, aqui o Júlio colocou, e divide menos os problemas. E tem muita dificuldade de buscar ajuda principalmente profissional, né? Então, entende, como a gente falou na última live, que foi justamente aquela que eu falei sobre quando, né, procurar ajuda profissional. Entende como fraqueza, como uma série de coisas. E o homem acaba usando mecanismos mais letais também do que as mulheres. Então, as mulheres, elas, quando se sentem mal, elas tendem a procurar mais ajuda. Mulheres vão mais ao médico, né? E por isso também vivem mais do que os homens. Isso é fato. Nós, mulheres, cuidamos da nossa saúde de maneira global, muito melhor do que os homens. E isso, né, impacta muito na questão também dos suicídios. E os estados de maior prevalência, né, disso é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Roraima. As menores taxas estão no Maranhão, Pará, Bahia e Rio de Janeiro. E por que eu estou falando essas coisas, essas estatísticas? Para vocês pensarem, né, e falar, mas eu não estou nesse grupo, caramba, nunca nem pensei nessas coisas. Mas porque somos todos brasileiros, né? E temos que pensar que essas coisas nos impactam, né? E já, né, por que priorizar a sua saúde mental? A gente tem que refletir aqui, estou trazendo dados para a gente pensar que algo já não ia bem, né, na saúde mental do brasileiro. E agora, como será que as coisas estão? Durante pandemia e pós-pandemia. É uma coisa que nós também, psicólogos, psiquiatras, enfim, todos os profissionais da área de saúde, estamos pensando e estudando já. Outra coisa, terceiro ponto, e isso tenho certeza que vocês se enquadram, que é que a maioria dos brasileiros está muito preocupada com a pandemia e 86% já vivenciou dificuldades no seu dia a dia, como inquietação, problemas financeiros, e os brasileiros, eles relatam, né, numa pesquisa, foram 4.000 e poucos entrevistados, estarem mais entediados, estressados, comendo mais, se exercitando menos. Agora tem uma pergunta que eu gostaria que a Vanessa colocasse, até para a gente ver como que estão vocês nesses aspectos. Você pode soltar, Vanessa, por gentileza, a segunda pergunta? Sim, soltando. A segunda pergunta é: você teve mudanças no seu sono, humor, rendimento ou concentração durante a pandemia? Sim ou não? Ainda temos algumas pessoas respondendo. Quem não respondeu ainda, os últimos segundinhos. Que a maioria respondeu, obrigada pela participação. 92% responderam que sim. Os 8%, só posso dizer, inveja de vocês, né? Privilegiados. E isso é muito bom, né? Que vocês mantiveram uma rotina, um equilíbrio, isso assim, nossa, é realmente muito, muito bom. E a gente viu que 92% sentiu uma grande diferença, né? Então, em toda essa estrutura básica, né, de sono, né, o ciclo de sono e vigília, de alimentação, e até o estresse, o rendimento, concentração, e tudo isso tem a ver com processos mentais, como eu falei lá no começo, né? E tudo isso um psicólogo, por exemplo, pode te ajudar. Então, é mais um motivo também para você pensar em procurar ajuda profissional. Não tem a ver com estar doente, vocês percebem? É uma coisa que é muito comum, né, mas que provavelmente está impactando a sua qualidade de vida, porque quando a gente dorme pouco, a gente fica muito cansado, né, durante o dia, a gente fica extremamente irritado. Ontem mesmo, assim, até estava falando para as meninas, né, não estou em São Paulo, eu vim para o Sul, estou em Londrina, e eu tive uma viagem bem complicada e eu passei segunda e terça com enxaqueca tensional, mas essa tensão foi da semana passada ainda, que acumulou, e aí fiquei com uma dor de cabeça horrível ontem, não consegui trabalhar,
né? Então, só fui melhorar à noite, e aí fui dormir muito tarde, né? E hoje aí acordo tarde para trabalhar hoje também nos horários meio loucos. E isso não é saudável, né? A gente sabe, a gente vai tentando, né, se ajustar, e é muito importante a gente ir percebendo o corpo, mas isso eu vou falar mais para frente. Alguém comentou uma coisa aqui no chat, além de de dormir bem, além de dormir menos e mal, muitos pesadelos. Ana, realmente as pessoas têm falado muito sobre essa questão dos pesadelos. Está muito comum, né, dentro, né, da pandemia, as pessoas relatarem muitos pesadelos. Pesadelos com perseguição, com morte, com muitas coisas confusas, sonhos confusos, muitas vezes, que elas não sabem explicar, né, e tudo isso, né, qual a explicação? Né, a explicação que eu posso dar aqui, assim, grosso modo, assim, no atacado, né, porque, assim, no varejo, cada um eu posso dar uma interpretação, vai de acordo com a sua vida, de acordo com o que você está vivendo, né, e a gente pode se aprofundar. Mas, no geralzão, essa questão do excesso de ansiedade, né, um excesso de preocupação, que é uma coisa que está no nosso inconsciente coletivo mesmo, né, então todos nós estamos o tempo todo, assim, com aquela expectativa de quando que isso vai acabar, não é? Todo mundo está pensando, não aguento mais, não vejo a hora disso acabar. Ontem mesmo, né, eu estou vacinada já desde março, mas eu ando de máscara, eu mantenho distanciamento, porque a gente tem que se cuidar, né, até todo mundo estar vacinado. E a gente fica, quando isso vai acabar? Essa ansiedade também, pelo futuro, traz essas questões dos pesadelos. Outro comentário, eu preciso dormir bem, do contrário, eu não teria um dia produtivo. Ninguém, né, vai ter um dia produtivo. Uma das coisas muito importantes da saúde mental, né, é o sono. Sem você ter um ciclo de sono adequado, a gente não consegue sequer memorizar as coisas que você teve, né, as coisas que você aprendeu durante o dia. Ou mesmo coisas que você precisa se lembrar para o dia seguinte, sabe, um compromisso, alguma tarefa, alguma coisa. Se você não tiver uma boa noite de sono, o seu cérebro não retém informação, né? Porque as memórias, elas são consolidadas durante o sono. E se o nosso sono, ele é pouco, perturbado, né? Ou até mesmo se você tem que tomar remédio o tempo inteiro para dormir, isso pode prejudicar a memória, né? A curto e a longo prazo. Então, mais um motivo também, né? Se quer ter memória boa, cuide da sua saúde mental, e isso faz parte também de dormir bem. Quarta coisa aqui da questão da saúde mental dos brasileiros, né? O quarto ponto, quarta curiosidade, que os brasileiros, eles estão mais dispostos a procurar ajuda profissional do que no passado, né? Ajuda profissional que eu digo, terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra, isso de acordo com uma pesquisa dos planos de saúde. Viu-se um aumento bastante grande, né, de pessoas procurando esses profissionais. No entanto, 76% a 85% das pessoas que moram em países de baixa e média renda, como é o nosso caso, não tem uma saúde, um cuidado adequado quando tem transtorno ou sofrimento mental. E isso é muito sério, né? Então, se a gente pensar que 76% a 85% da população do nosso país não tem acesso a esse tipo de cuidado adequado, como que será que está a população do Brasil? E daí, quando a gente pensa nisso, eu vou te perguntar, isso explica muito do que é a nossa sociedade, pelo menos é o que eu me coloco a filosofar, né? E aí vocês podem aqui colocar no chat, ou me interromper e pensar, não, você está falando bobagem, né? Ou concorda ou não concordo, porque olha só, se as pessoas, né, estão realmente precisando de ajuda, não conseguem essa ajuda, mas são pessoas que trabalham, são pessoas que pegam ônibus, são pessoas que estão no supermercado, são pessoas que estão dirigindo, né? Então, são pessoas que convivem com a gente, a maioria da população, gente, 76 a 85%. Né? Então, aí, a vida de todo mundo acaba se tornando insalubre, não é mesmo? Sabe, quando você, sei lá, você tá num bom dia, né? Aí você tá no trânsito, aí um abençoado vai e faz um negócio muito louco, ainda te xinga todinho, aí quase que acaba com o seu dia, né?
Aí, às vezes, a gente entra na loucura do outro, né? Aí a gente xinga também, já fica muito doido, e já chega em casa chutando o cachorro, gritando com a criança, e xinga o marido porque que não lavou a louça, e aí já tem reunião de trabalho, é ou não é? É uma bola de neve, né? Uma coisa que vai juntando a outra. E aí você, né, o serzinho, na verdade, lá, o abençoado do trânsito, que é um desses que não tem saúde, estou aqui hipoteticamente, uma saúde mental equilibrada, desequilibrou a sua, que você desequilibrou da família inteira, e aí isso vai num efeito cascata. Eu acho que isso mostra muito de um raio-x do que é a nossa realidade hoje no nosso país, né? Do como as pessoas estão ficando, como eu digo, muito loucas, né? A gente que é da área de saúde mental não usa, né, esse termo loucura, né? Mas eu estou usando aqui de um jeito figurado para que vocês compreendam, e é meio que uma sensação que eu tenho mesmo. E aí, o que a gente vê? E é o que eu vejo todo santo dia, de reclamação, problemas de relacionamento, em todos os níveis, né? E principalmente dificuldade de se compreender. Então, por que, mais uma vez, você deve priorizar a sua saúde mental? A partir do momento que você se compreende, você consegue entender seu mundo interno, você consegue organizar, né, a tua pessoa, fica mais fácil se relacionar com esses outros. Porque a gente não tem, né, como controlar o outro, embora a gente tente, o tempo todo. Mulheres, somos terríveis, né? Os homens, né, que os que são casados devem agora estar falando, ela tem razão, minha mulher vive querendo mandar em mim, né? A gente tenta, vocês desobedecem, aí o pau quebra, é ou não é? É assim que acontece, né? Mas a gente tenta muitas vezes, né, ter o controle das situações, e aí, mais uma vez, a gente fica extremamente frustrado, cansado, e isso é outro ponto que a pandemia trouxe. E trouxe de uma maneira muito brutal, né, que a gente não tem controle sequer sobre as nossas vidas. E as pessoas ficaram muito, né, abaladas com essa situação, e mais um motivo aí para você entender e compreender essas questões e como lidar com isso tudo, né? Mas nem só de notícia ruim, né? Tem aqui a nossa palestra, vamos falar também de coisas boas e também de momentos históricos e algumas dicas para vocês, porque a gente está se encaminhando para os minutos finais. Tem algumas coisas aqui no chat, Vanessa, se tiver alguma coisa você me chama, tá? Eu vou continuando aqui. É muito importante a gente pensar nas doenças psicossomáticas, né? Então, psicossomático, psico, mente, soma, corpo. Essa palavra é uma palavra grega para falar de corpo. Então, tem muitas doenças, inclusive o câncer, né, que é uma doença multifatorial, sim, mas que tem também um componente mental muito importante. Então, as doenças psicossomáticas, elas estão aí, né? Dores de cabeça, eu tenho uma gastrite nervosa, essa é clássica, né? A gastrite nervosa. Então, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, queda de cabelo, muitas coisas que têm a ver com o seu emocional. Então, perceba o seu corpo, né? Eu mesma dei um exemplo aqui da minha enxaqueca tensional. Eu percebi que na semana passada, principalmente nos últimos dias da semana, trabalhei bastante e acabei ficando bastante cansada, com uma série de afazeres também entre vida pessoal e profissional, e juntou o frio, juntou tudo, e aí eu senti uma rigidez, uma tensão, né? O corpo, ele sempre vai falar para você, né? Puxa o freio, né? Peça ajuda. Então, uma coisa que não tá legal, isso aqui não tá bom, né? Então, a gente tem que sempre buscar, não estou dizendo que tudo é psicológico, tá? Muitas coisas são, sim, físicas e puramente físicas, mas preste atenção, né? Como que tá a sua saúde mental e emocional, porque isso reflete no corpo, né? E o corpo sempre vai te dar um alerta de que não está muito legal, principalmente essa questão do sono, né? Quando a gente dorme bem, o que a gente fala? Dormir feito um bebê, é ou não é? Porque os bebês, teoricamente, não têm preocupação, né? Então,
Por isso que a gente faz essa analogia, né? Não que você vai ser um ser totalmente desprendido, despreocupado, né? Ninguém vai viver aqui na Disney, né? No mundo de Alice, do País das Maravilhas, não é isso, né? Mas é aprender a lidar e se equilibrar. Por isso que é importante, né? Você pensar aí na sua saúde emocional com carinho. E aí eu quero falar de uma questão da história, né? Da saúde. Muito antigamente, lá na época medieval, a gente sabe que tomar banho todo dia não era uma coisa que era importante. A gente, né, quem conhece história, sabe que tomar banho todo dia não era uma coisa importante, ainda mais dos europeus e tal. A gente sabe que os brasileiros, inclusive, é considerado o povo mais limpo do mundo. Vocês sabiam disso? Né? Que a média de banhos do brasileiro são 12 banhos da semana. E isso é uma média a mais alta do mundo. E isso não era normal, não era. Tomar banho todo dia para quê? Outra coisa, lavar as mãos todos os dias, lavar a mão, né, quando você sai, lavar a mão quando pega em alguma coisa. Isso também era uma coisa que não era importante. Até alguns anos atrás, as pessoas não tinham muita noção de sanitarismo, higiene básica. E aí começaram a perceber que, se fizessem isso, iriam evitar doenças e também mortes, como, por exemplo, né, cólera, sei lá, diarreia, desidratação, morte por desidratação de crianças, não é? Foi uma mudança de cultura. Hoje vocês se imaginam não tomando banho todos os dias? Tipo, vamos tomar banho a cada 15 dias. Surreal, né? Pelo amor de Deus, tá bom. Quem toma banho a cada 15 dias é só não falar, tá? Outra coisa, né? Eu lembro quando eu fui estudar sobre sanitarismo e tal na faculdade, e a gente falou sobre os banhos, na época medieval, como funcionava. Se enchia uma banheira de água quente, e aí começava do mais velho para o mais novo. Então, pegava o idoso da casa, dava banho. Aí vinha vindo os mais novos, até vinha o bebê. Então, imagina, aquela mesma água de 10, 15 pessoas, que só tomava banho, inclusive na primavera, no verão, como que ficava no final? Como que esse bebê era lavado? Só o caldo, né? E aí pegavam essa água e jogavam pela janela nas ruas, em Paris, por exemplo. E era uma cidade muito fedida, né? E era o povo, inclusive, mais limpo ali. Por isso que os perfumes são franceses, porque eles não gostavam do mau cheiro. Mas em vez de tomar banho, eles faziam perfume. Olha só que louco, né? E é muito interessante isso. E houve uma mudança, né? A gente aprendeu que tem que tomar banho. Ó, que ótimo. Outra coisa, escovar dente todos os dias. Tem países, inclusive, que as pessoas não escovam os dentes todos os dias. Não tem esse hábito dessa profilaxia. E você vê pessoas muito jovens perderem os seus dentes e terem problemas sérios de saúde por conta de saúde bucal ruim. Um dos problemas que a gente tem, né, de cárie, por exemplo, é que essa bactéria da cárie pode dar infarto. Né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas é muito importante a gente cuidar da nossa saúde bucal, não só para ter um belo sorriso e todos os dentes na boca, né? Mas a mastigação é muito importante, né? Ter os dentes na boca para poder mastigar direitinho, engolir, ter uma digestão saudável, intestino saudável, absorver os nutrientes do alimento. Olha só, tudo que é importante, e se você não escovar o dente, você não tem isso porque vai cair os dentes. Só que as pessoas não sabiam disso. E hoje, quem aqui escova o dente todos os dias? Acho que todo mundo, né? Porque nós fomos ensinados e a gente sabe dessa importância. Mas uns anos atrás, isso não era importante. Até em algumas culturas, isso ainda é uma coisa difícil de se mudar. Exercício físico. Todo mundo aqui sabe que é importante fazer exercício físico para manter a saúde, certo? Muito importante. Só que até ali, seus anos 70, né, isso era um pouco antes, quem fazia exercício físico era só atleta. Só atleta, né? Não tinha que fazer exercício físico ou educação física na escola. E aí, quem colocasse um tênis, né, e fosse dar uma volta no quarteirão, as pessoas já iam olhar estranho e falar, nossa, esse cara não tem que fazer não? Né? Tá desocupado, né? Onde já se viu?
né? Ficar andando aí que nem um tonto. E isso, né, anos 70, anos 80, que começou aquela onda fitness, Jane Fonda, né, com seus, né, aquela coisa das polainas, lembram? Colan. Então, aí já começou-se a mudar essa ideia e começaram a entender a importância do exercício físico para todo mundo. E hoje, né, algumas décadas depois, todos nós sabemos. Fazemos? Não com a frequência que deveríamos, mas a gente sabe que deveria fazer e mexer o corpo e do quanto isso é importante. E o que, que tem a ver tudo isso, toda essa história? Porque eu acredito que a gente está começando um movimento muito importante também de saber que a mesma profilaxia tem que ser feita na mente, né? Então, por que que é importante a gente cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Do que você sente, qual que é o seu temperamento, né? Sua personalidade, por que que você age da maneira que você age, né? Por que que as coisas, às vezes, né? As suas emoções estão meio descontroladas, né? Tudo isso é importante no sentido de autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é uma ferramenta incrível, né, de liberdade mesmo. E a gente, a partir do momento que começa a se conhecer melhor, a gente, além de se aceitar, né, porque esse é o primeiro passo, né, ninguém vai no psicólogo para se transformar e virar outra pessoa, né? Eu acho que esse também é um medo que as pessoas têm. Não, mas eu não quero ser outra pessoa, ficar irreconhecível. Não, isso não vai acontecer, né? Vocês não são massinha de modelar, não vamos enfiar vocês numa forminha e vai sair todo mundo ali, né? Padrão de fábrica. Isso não existe. Mas o autoconhecimento vai te permitir entender, né? O porquê você se comporta da maneira que você se comporta, entender bastante da sua história, dos seus sintomas, e a partir disso, muitos deles desaparecem, outros você aprende a conviver, e as coisas que te incomodam passam a incomodar muito menos, ou até deixam de te incomodar. E as relações melhoram, a sua saúde global melhora, e principalmente, assim, a saúde mental em dia te traz qualidade de vida, te traz um jeito de viver a vida muito... Eu sei que essa palavra tá meio chata ultimamente, mas, assim, um jeito muito grato de viver a vida, né? Então, essa gratidão, e consegue te trazer mais para o aqui e agora, mais para o hoje, né? Sem pensar tanto no passado, sem tanta ansiedade no futuro, te trazer mais, né, o pé no chão no hoje, te ajudar a planejar, sim, o futuro, né? Te trazer sonhos e planos que muitas vezes a gente fica tão desanimado, fala, nada tem mais jeito não, e entra na síndrome do Zeca Pagodinho também, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí lasca também, né? Vai empurrando só com a barriga, né? Come mais para ver se a barriga cresce, fica mais fácil de empurrar a barriga, né? A vida com a barriga. Não faça isso, né? Então, você aprende a ser protagonista da sua vida, da sua história. Começa a viver com mais autenticidade, né? Então, aquela coisa de falar, não, agora realmente eu estou sentindo que eu sou eu mesma, né? Então, eu estou fazendo o que eu sempre quis, né? E isso tudo traz uma completude para a sua vida, né? Então, profissionais da saúde mental, eles estão capacitados para te ajudar em tudo isso. E vocês podem ver que tudo isso que eu falei agora no final são humanas, coisas elevadas, coisas maravilhosas, né? Que todo mundo deveria ter o direito, né, de viver, de experimentar, que devia ser rotina para a gente, mas que nem sempre é possível, né, por conta de uma série de coisas. E nada disso tem a ver com doença, nada disso tem a ver com incompetência, tem a ver com defeito de caráter, ou tá doido, ou qualquer outra coisa assim, né? Por isso, como eu sempre falo, procure um psicólogo para chamar de seu, né? E não desista também, né, de procurar ajuda. E, mais uma vez, né, como eu falei da empresa mesmo da outra vez, esse circuito de palestras, né, que vocês fizeram, é realmente também um instrumento muito incrível, porque trazer pessoas, né, e profissionais diferentes para vocês ouvirem, para vocês sentirem, né, tanto a experiência como reflexões, é um momento que vocês param, né, do seu dia, da sua semana,
para pensar coisas que, em geral, a gente não pensa, né? Porque a gente vive muito o quê? Dentro da nossa rotina, do nosso automático. A gente dificilmente tem tempo de parar para pensar em outras coisas, né? E parar para pensar, para se olhar, para refletir. E o profissional de saúde mental, né? Ele está aqui também para te ajudar a fazer isso, né? Para te ajudar a olhar as coisas numa outra perspectiva, né? Eu sempre dou, na minha primeira sessão com os clientes, eu sempre mostro o meu celular. Aí eu falo, o que você está vendo aqui, né? Aí eles descrevem, estou vendo um celular, a tela, tá. Eu falo, não, você não está vendo isso. Você está vendo o que a gente está, que isso aqui é sim um celular, mas está mostrando a marca, está mostrando um quadradinho roxo, a câmera, você está errado. E se a gente ficar nessa briga, não vai a lugar nenhum, né? Quando, na verdade, é uma questão de perspectiva, né? Então, o psicoterapeuta, ele tá para isso, né? Para mostrar o mesmo fato, te ajudar a mostrar as coisas de diversos ângulos. Porque a gente tem essa tendência, né, de quando tá dentro do fato, ver as coisas de um ângulo só. E as coisas são múltiplas. E isso tudo também faz a nossa vida ser muito limitada, mais limitada do que deveria. Então, esse é um outro motivo para você priorizar a sua saúde mental, para viver ela de uma maneira mais livre, né? De uma maneira mais feliz. E justamente, né? Então, a psicologia tem uma área que chama psicologia positiva. Vocês já ouviram falar? A psicologia positiva é uma área da psicologia que só trabalha com felicidade. Felicidade, contentamento, né? Planos para o futuro. Não tem nada a ver, né, com saúde, com transtornos mentais, por exemplo. Olha que bacana, né? É trabalhar justamente essas questões. E é muito legal, né? O mindfulness também, né, que é uma técnica de atenção concentrada, que a gente usa bastante e que ajuda muito em várias questões. É uma infinidade de coisas que eu poderia falar aqui, de ferramentas, né, que o psicólogo tem e que pode ajudar, né, você a ter uma vida o quê? Mais satisfatória, né? Então, isso tudo ajuda quando a gente prioriza a nossa saúde mental. Mas lembrando, como eu falei, tem que haver um equilíbrio entre corpo, mente, espírito, né? E como eu falei, o social, o biológico e o psicológico. Então, essas três coisas, elas têm que estar equilibradas. Porque também, se você só cuidar do mental e não cuidar do seu corpo, né? Não vai adiantar. Vou comer um monte de porcaria, nunca faço exercício físico, você vai ficar doente do mesmo jeito, né? Vai ter a cabeça boa, mas o corpo vai ficar, ó. Então, isso também. Mas quem tem a cabeça boa dificilmente vai destruir o próprio corpo, né? Com comportamentos, assim, autodestrutivos. Então, até nisso também, cuidar da saúde mental te ajuda a cuidar do entorno. E, para terminar aqui, e passar a palavra para a Vanessa, eu quero dar uma última ilustração. Não sei se todos aqui já andaram de avião, né? Mas quem não andou de avião já deve ter visto em filmes, essas coisas, que tem a aeromoça e que faz aquelas instruções, né? A porta de emergência, assim, 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 o cinto. E em caso de acidente, né, em caso de turbulência, despressurização da cabine, ou seja, num momento de pane, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça, né? E você vai pôr primeiro em você e depois no outro. O que isso quer dizer, né? Que a gente tem que cuidar primeiro da gente e depois do outro. Não adianta, né? Assim, um cego não guia o outro. Não adianta, né? Se você não está bem, não, mas eu vou cuidar primeiro do meu filho, eu vou pôr primeiro a máscara de oxigênio no meu filho, por exemplo, que ele está do lado. Se você fizer isso, você vai desmaiar. Põe primeiro em você, depois você ajuda o outro. Então, é muito importante, isso não é egoísmo. Isso é inteligência emocional. Então, se tenha como prioridade. Isso é muito importante, né? E que a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de não só priorizar nossa saúde emocional e mental, mas de se priorizar. A gente cuida aí de tudo, de todos, mas esquece de se cuidar,
Então, cuide de você, porque você estando inteiro, né, e bem, aí sim você vai poder oferecer coisas de muita qualidade para quem você ama. E no seu entorno, no seu trabalho, tudo vai fluir muito melhor. Tá bom? Vou encerrar por aqui, vou passar a palavra aí para a Vanessa e abro para perguntas. Obrigada, Priscila. Pessoal, queria agradecer a participação de todos, reforçar o recado, né, que as coisas só ficam bem quando a gente está bem, né, então, reforçar que nós precisamos cuidar de nós mesmos, e eu queria só dar uma última chance aí, ver se tem algum comentário, pergunta adicional que vocês gostariam de fazer, a gente ainda tem alguns minutinhos. Ju, você está aí conosco? Queria aproveitar... Sim, Van. Gostaria de aproveitar a oportunidade para falar sobre o Conte Comigo Camis, reforçar, acho que é interessante. Ele vai bem de conta com o nosso conteúdo, certo? Muito bem, Van. Sempre importante reforçar que nós temos um programa muito bacana, que é o Conte Comigo Camis, além do psicólogo na tela, médico na tela e tantos recursos muito bacanas que os nossos provedores locais também nos concedem. Obrigada, Ju. Obrigada a todos, pessoal. Por favor, respondam a pesquisa, que a Gabi está mandando novamente aí o link. É muito importante o feedback de vocês. Agradeço a participação. Priscila, obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada, Gabi, pela ótima live. Imagina. Sem perguntas hoje? O pessoal hoje ficou quieto, na última o pessoal perguntou mais. Olha, gente... Muito reflexivo. Calem-se. Exatamente o que eu ia dizer, é um tema muito reflexivo, né? Olhar para dentro de si mesmo. Então eu fico feliz, né? Que aí as câmeras fechadas, né? Sem muita pergunta, eu falei, meu Deus do céu, né? O povo Olhar tá para vivo. dentro, olhar para dentro é sempre difícil, né, Priscila? Ótimo, então eu fico muito feliz mesmo. Então, aqui temos alguns comentários, só agradecer a Priscila, que graças à última palestra dela, me fez pensar que realmente precisava cuidar mais de mim. Muito obrigada, Olga. Fico feliz com o seu comentário. Tem aqui um outro comentário antes do Ricardo. Já me sinto muito bem, mas fiquei preocupado comigo, né? Hoje foi quando eu fiquei na quarentena no mês de março e férias em abril. Fiquei muito preocupado em como colocar a máscara. Isso aí tem uma interrogação. Aí eu estou na dúvida se é a máscara da ilustração que eu fiz ou se é a máscara da quarentena mesmo que a gente usa, mas isso também é uma coisa, se for a máscara da quarentena, vamos falar disso. A gente ficava muito preocupado, sim, né? E até tem muitos memes que falam, né? No começo da quarentena, brasileiro usando máscara, tudo bonitinho, direitinho, e hoje tudo lascado, né? Tudo de qualquer jeito. Mas a gente fica, né, com medo de ficar doente, é uma doença, infelizmente, também muito democrática e estranha, porque a gente nunca sabe, né, direito quais são os sintomas, a gente sabe, assim, no geral, mas é bem difícil, é uma coisa bem difícil e de como lidar com isso. Cadê? O Marcos também, porque as pessoas têm medo de ter um psicólogo para chamar de seu. É uma pergunta, Marcos? Por que as pessoas têm medo? Uma pergunta. Sim, as pessoas elas têm medo justamente por todas as questões históricas que eu falei, né? A psicologia, inclusive, dia 18 de maio, né, foi o dia da luta antimanicomial. Eu fiz um videozinho e a psicologia, a psiquiatria sempre esteve muito associada à loucura. E a loucura sempre foi muito marginalizada, né? No sentido de que vamos segregar, vamos dar choque, vamos bater, vamos matar, e no sentido de que quem tem também transtornos, doenças mentais, são pessoas perigosas, são pessoas fracas de caráter, são pessoas que cometeram algum pecado gravíssimo e Deus castigou, sabe? Então, são muitos preconceitos. E a gente também sabe que existe muito medo do desconhecido.
tudo que é desconhecido as pessoas têm medo. E ainda hoje, a figura do psicólogo é vista como algo pouco acessível, né? Então, eu lembro, eu faço palestra desde 2013, e quando eu ia, assim, em lugares, muitas palestras gratuitas, em escolas, né? Então, como as pessoas tinham ânsia, e até os professores, por exemplo, na aula do café, né? Tinham ânsia de falar com um psicólogo, como se a gente fosse, assim, nossa, totalmente inacessível. E somos um dos países que mais tem psicólogos. Então, é muito surreal isso, porque durante muito tempo também a psicologia se colocou num lugar muito inacessível, muito elitizada. Então, eu fico aqui no meu consultório e lendo Foucault, tomando um vinho, ouvindo música barroca, falando difícil, esperando os clientes aparecer. Não havia comunicação, né? E isso foi mudando ao longo dos anos. Acredito que com o advento também das redes sociais, muita coisa melhorou. E com a pandemia, eu acredito, Marcos, e todos, né, que isso melhorou muito para a psicologia, porque as pessoas foram obrigadas a conviver consigo e com os seus também, né, e não tiveram mais fugas, não teve para onde fugir. E aí o psicólogo, né, se mostrou mais. Então, esse medo, né, todo, eu acho bem pertinente, assim, a sua pergunta, e ele ainda existe, né, e as pessoas têm muito medo ainda também de falar que fazem terapia. Então, eu não vou falar que eu passo no psicólogo, porque tem medo do julgamento na empresa, medo do que os colegas, os parentes vão falar, justamente por esse preconceito, né? Falar, nossa, mas você nem precisa disso. Ai, nossa, mas você é tão bonita, você vai no psicólogo? Ah, mas você ganha tão bem, você vai no psicólogo. Nossa, mas você tem um carro importado, por que você vai no psicólogo? Coisas assim não tem nada a ver. E trabalhos como esse aqui, né, de a gente bater um papo e desmistificar, né, isso, a figura do psicólogo, o trabalho dele, isso ajuda muito para diminuir esse medo. É isso mesmo, vão achar que eu sou louca, ao contrário, é você se conhecer melhor. Isso mesmo, é se conhecer melhor, Olga. Não tem, as pessoas pensam muito isso, mas aos poucos a gente vai mostrando. E assim, eu acho que a melhor maneira da gente quebrar os preconceitos é mostrando os resultados, né? Então, mais do que eu, por exemplo, nas redes sociais, ficar fazendo discurso sobre o que é depressão, o que é ansiedade, isso aí você dá um Google e você descobre, né? Que diferença faz isso? Mas é eu te mostrar de fato o meu diferencial e mostrar os resultados disso na sua vida, né? E eu com isso, né? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo faz, né? E é isso que o psicólogo tem que aprender a fazer também. Eu costumo dizer que todo mundo deveria fazer terapia. Olha, Marília, eu sou suspeita para falar, né? Então, eu acho que são todos muito bem-vindos, né? Quem quiser, procure um psicólogo para chamar de seu. E se não gostou, né, daquele, não deu certo, tenta outro, porque também vai muito de ir com a cara do profissional, com a linha teórica que ele segue, o estilo de trabalho. Às vezes a pessoa que você gosta, né, não tem agenda, que case, enfim, são muitas variáveis. E às vezes tua expectativa é uma e que não alinha, né, com o que o profissional realmente pode oferecer, mas eu acho que é importante sim se dar essa chance. Mais alguém? Você falou bastante sobre prevenção, fazendo comparativo, né, Priscila, de prevenção da saúde física, como escovar os dentes, fazer exercício físico, e acho que fazendo um paralelo, isso vai bastante de encontro que a gente pode agir preventivamente também falando da saúde mental, né? Então é o que o pessoal está comentando de ser louco ou qualquer coisa que seja associada a isso, né? Então a gente também pode e deve agir preventivamente para evitar doenças do corpo, da mente, né? E alimentar o espírito, como você comentou, para formar o conjunto de uma vida saudável, né? Sim, porque quando as coisas, né, não vão bem dentro da cabeça, elas não vão bem em lugar nenhum, né? Isso é uma frase do Leonardo Abrão, que é o criador do Janeiro Branco,
um profissional, um psicólogo excelente, não sei se é de Uberaba ou Uberlândia, não me lembro, mas estamos aí há quase 10 anos nessa campanha de Janeiro Branco, todo janeiro, né? É um janeiro especial, e a gente fica o mês todo falando sobre saúde mental e emocional, né? Então, a maior campanha de saúde mental do mundo, né, foi criada aqui, né, por um mineiro aqui no Brasil, e a gente adere, né, assim, como livremente, é realmente bacana. Todos vocês aí também, quando quiserem, podem aderir, só procurar lá a página do Janeiro Branco, é bem bacana. E essa é uma frase muito interessante, porque realmente, quando as coisas não vão bem dentro da nossa cabeça, elas não vão bem em lugar nenhum, né? Você pode, tem gente que fala, ai, eu tô sofrendo, mas eu preferia estar sofrendo em Paris, né? Quem nunca, né? Eu mesmo já cansei de falar isso. Mas, tudo bem, você pode estar sofrendo em Paris, mas você vai estar sofrendo, né? E o sofrimento, assim, às vezes não vai ser menor do que se você tivesse, sei lá, na periferia de São Paulo. E isso é fato, né? Porque quando a gente também não tá bem, as coisas perdem o sentido, né? Perde o gosto, você não consegue nem aproveitar momentos que poderiam ser muito bacanas, que foi também o que eu falei um pouquinho aqui na palestra. Tá ótimo. Bom, deu o nosso horário, eu agradeço muitíssimo a presença, a participação de todos, agradeço a Priscila pelo excelente conteúdo, acho que a gente sai com bastante conteúdo para refletir e melhorar como cuidamos de nós mesmos, né? Obrigada, pessoal. Lembrando que essa live vai ficar disponível nos nossos canais e não esqueçam de responder a pesquisa, por favor. Eu agradeço a todos, mais uma vez, né, pela presença e espero vê-los em breve. Tchau, pessoal. Boa tarde para todo Tchau, mundo. boa Tchau. tarde. Tchau, obrigado, boa tarde.